Então vamos aqui começar, né, nossa próxima etapa aqui, nosso próximo assunto de hidráulica vai ser sobre sistemas elevatórios, né, cavitação. Então aqui nós vamos ver todo o funcionamento de estações elevatórias, tá, numa rede de distribuição ou num sistema hidráulico, ok? Então, a gente viu até agora, né, a maioria dos problemas que a gente resolveu eram problemas de escoamentos que aconteciam por gravidade. Eram condutos forçados, entretanto, que aconteciam puramente por gravidade. Então, quando a gente tinha a diferença lá entre a nossa cota piezométrica de saída, né, a cota piezométrica lá do primeiro reservatório, e a cota piezométrica do segundo reservatório, nós sempre tínhamos aqui uma linha piezométrica favorável que fazia com que, né, o escoamento acontecesse de A para B aqui no caso, porque a cota piezométrica em A é maior do que a cota piezométrica em B, e isso acontecesse de forma natural por gravidade. Né? A gente sempre tinha essas situações, independente do que pudesse aparecer, tipo, a gente viu a aula passada que poderíamos colocar aqui outro reservatório, né? Um reservatório intermediário, a gente viu que poderia ter também um ponto de tomada d'água bem aqui, ao invés desse reservatório intermediário. Então, a gente viu que nós poderíamos ter várias possibilidades e esse escoamento ainda assim acontecer, tá? Por gravidade. O que a gente vai ver a partir de agora, né, é como a gente vai lidar com a situação onde a gente tem isso. Eu tenho aqui um reservatório, vou levar água para outro reservatório, né, e a minha cota piezométrica em A, ela vai ser menor do que a cota piezométrica em B. Então, para o escoamento, logo a linha piezométrica aqui, ela ficaria assim, né? Então, para o escoamento acontecer de A para B, eu tenho que ter alguma forma de dar energia para esse meu fluido, e esse fluido tem que, né, após ganhar essa energia, conseguir aí realizar esse escoamento. Então, vou ter que ter aqui, em algum ponto da minha tubulação, uma máquina, né, que vai ser, no caso, uma bomba, porque bomba que dá energia ao fluido, e aí a linha piezométrica ela vai vir caindo, quando chega na bomba ela vai ganhar energia suficiente para conseguir aí realizar todo o escoamento necessário. Então agora os nossos condutos, nossos escoamentos, além de acontecerem em condutos forçados, eles acontecem, né, eles só vão acontecer através de bombeamento. E aí nós vamos aprender a entender como é que funciona essa bomba, né? Qual a potência que a gente precisa colocar nessa bomba, qual o diâmetro dessa tubulação que a gente vai colocar ali, quais são os problemas que podem acontecer nessa bomba e como a gente vai dimensionar essa bomba, tá? Como a gente vai escolher essa bomba através de um catálogo, tá? De um fabricante. Então nós vamos ter aí algumas aulas só a respeito dessa parte aí de sistemas elevatórios, tá? E captação, que é para entender como os nossos condutos agora vão funcionar, né, a partir também do bombeamento e não só, né, por gravidade. Então nós vamos ter aí essas situações acontecendo a partir de agora. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é uma instalação de bombeamento típica, tá? Agora eu não tenho mais um manancial aqui para captação e uma tubulação fazendo aqui a captação e a água entrando dentro dessa tubulação de forma natural. Então, se eu tenho que elevar a cota dessa água, então, algum momento aqui, né, essa tubulação ela tem que ter uma força aí para poder puxar essa água e levar a água até o reservatório, né, de jusante que vai estar lá pronto para receber aí o abastecimento, ok? Então, a nossa tubulação típica, ela vai funcionar mais ou menos assim, tá? Isso aqui é um esquema padrão de uma instalação típica de um bombeamento em que a gente vai captar a água daqui, né, do manancial, ó, o manancial tá bem aqui,
e vai levar essa água para um reservatório, né, que esteja aí em uma cota superior da captação, tá? Então, aqui a gente tem um trecho de tubulação que vai do manancial até a bomba, tá aqui a bomba, tá? A bomba tá instalada bem aqui. Percebam que a gente tem aqui essa parte que tem o M e essa parte que tem um B. Isso aqui é o que a gente chama de conjunto motor-bomba, tá? Motor-bomba. Que aqui é o motor que vai dar a força motriz e aqui é a bomba que vai succionar a água da captação para elevar, tá? Esse trecho aqui que a gente tem da captação até a bomba, esse trecho aqui de tubulação, nós chamamos de trecho de sucção. A sucção é o que vai da captação até a bomba, tá? Então, todas essas peças aqui, todas essas tubulações, elas pertencem ao trecho de sucção. E a tubulação que vai da bomba até o final, né, até o reservatório que a gente quer levar a água, a gente vai chamar de recalque. Tá? A gente está recalcando água, é uma tubulação de recalque. Então, o recalque é a tubulação que vai da bomba até o reservatório. Vou colocar aqui reservatório, mas pode ser outra coisa, né? Então, reservatório aqui de recalque, tá? Que é esse nosso aqui, potinho azul, que é para cá que nós vamos trazer a água. Então, cada conjunto desse, né? Tanto a parte de sucção, quanto a parte do conjunto motor-bomba, quanto a parte da tubulação de recalque, tem algumas instalações específicas que nós vamos ver agora com detalhes aqui quais são e o que se trata, tá? Então, o sistema de recalque, ele é composto, né? Isso aqui tudo é uma instalação de bombeamento típica que a gente chama também de sistema de recalque, tá? Além do trecho do recalque, propriamente dito, tudo isso aqui eu coloco para ter a capacidade de bombear a água de uma cota piezométrica mais baixa para uma cota piezométrica mais alta, ok? Então, o sistema de recalque, ele serve o sistema de recalque existe para que se possa levar água, levar fluido, né? Água só apagar isso aqui. Uma cota piezométrica menor Então, o sistema de recalque, ele existe puramente para que seja possível levar água de um lugar onde tenha uma cota piezométrica menor para onde tem uma cota piezométrica maior. Então, tudo isso aí consiste, tá, no sistema de recalque. E aí, o sistema de recalque, ele é composto por 3 grandes componentes. O conjunto motor-bomba, o trecho de sucção e o trecho de recalque propriamente dito, ok? Então, vamos aqui ver como é que funciona essa composição, tá? Então, o sistema de recalque, ele vai ser composto aí pela casa de bombas, tá? O que são a casa de bombas? A casa de bombas, ela corresponde a uma edificação onde ela vai ter um uso próprio. Esse uso próprio dela é destinado apenas a abrigar o conjunto motor-bomba, tá? Lembrando, o motor
é o motor de acionamento, né? É quem vai dar energia à bomba e ele pode funcionar por eletricidade, por gasolina, por diesel, a gás e etc. Ele precisa de um combustível para funcionar. E a bomba em si é o órgão que é encarregado de succionar o fluido, tá? Então aqui ele funciona através de um combustível. Ele precisa de algum combustível, precisa de energia para começar a funcionar. E é o motor que vai fornecer a energia que a bomba precisa para succionar o fluido, né? O fluido está lá no rio e ele precisa a bomba precisa de energia para que possa succionar esse fluido aí e jogar o fluido então para dentro do sistema de recalque. Nós precisamos também de um manancial, né? Esse manancial ele pode ser um poço, um rio ou um próprio reservatório de sucção, ok? Que aí isso corresponde a esse trecho aqui, ó. O conjunto motor-bomba, como eu já falei, o motor, né? Isso aqui é o que dá energia mesmo, é a força motriz do sistema, é o motor. Aqui tá a bomba. E aqui a gente tem, ó, o trecho 2, né? O 1 aqui. O 2 é a parte aqui do manancial, ok? Que é o nosso lugar de sucção. É daqui que vai sair a água que vai entrar dentro da tubulação. Nós vamos ter também a linha de sucção, né? A linha de sucção, como eu já falei, é o trecho que vai do manancial, da captação, até a bomba, tá? E nessa linha de sucção, nós vamos ter aí alguns acessórios que aparecem comumente, tá? Nessa distribuição. Nós temos uma válvula de pé com crivo. Se a gente voltar aqui na imagem, ó, a válvula de pé com crivo é esse globinho aqui, que tá na ponta da tubulação, tá? Nós vamos ter aqui a curva, vamos passar aqui. Essa válvula de pé com crivo, ela serve para evitar que entrem coisas, né, dentro da tubulação. A válvula de pé, ela tem uma função e o crivo ele tem outra função, tá? O crivo ele funciona meio que uma peneira na entrada da tubulação, tá? Aqui a tubulação de sucção e aí eu tenho aqui a válvula e o crivo, tá? O crivo é isso aqui. Ele funciona como se fosse um globinho de proteção que impede que entrem elementos grosseiros dentro da tubulação. Então, folhas, pedras, algum outro material que não deveria estar ali, né, naquele reservatório, ele acaba sendo impedido de entrar dentro da tubulação através do crivo. O crivo é meio que uma proteção inicial ali a poluições grosseiras, né, a elementos grosseiros. E a válvula, ela é uma válvula de retenção, né, que ela só permite que o fluido escoe em um único sentido, no sentido ascendente. Então, ela é meio que uma portinhola, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ela é como se fosse uma portinha, né, onde ela é fixa aqui em uma extremidade e ela pode abrir. Então, quando eu tenho a água passando, ela faz isso aqui. Aí aqui tá a tubulação. E aí eu consigo passar a água para cá. Mas quando o fluido, de repente, quando eu paro o bombeamento, a água tende a descer, né? Porque ela vai, o escoamento natural ele acontece de quando da cota piezométrica maior para a cota piezométrica menor. Então, se eu tenho uma interrupção do bombeamento e a água tende a querer baixar, a válvula ela vai fechar de volta e aí não vai permitir que haja escoamento, né? Então, ela vai travar aqui o escoamento, não permitindo que haja aí a passagem no sentido contrário do fluxo, ok? Então, essa é a função da válvula de pé com crivo. Então, ela vai ser instalada lá junto ao peratubulação, né, lá no finalzinho. E ela vai ser unidirecional e só permite a passagem do fluido aí em uma única direção, ok?
Nós vamos ter aí uma curva longa de 90 graus, tá? A curva, ela serve para fazer o direcionamento do fluxo. Tá aqui a captação, né? O nosso manancial, a tubulação, ela vai captar aqui e precisa vir aí na direção do eixo da bomba, tá? Então, nós vamos ter aqui essa curva longa, que é exatamente para fazer esse redirecionamento do fluxo. Redirecionamento do fluxo do escoamento, né? Então, ele vai vir em uma direção e vai sair na outra, aí na direção, né, radial, para que atinja, então, o eixo da bomba. Então, nós temos também uma redução excêntrica, tá? Que é a peça que vai ligar o final da tubulação de sucção à boca de entrada da bomba. Então, assim, o diâmetro de sucção, normalmente, eles são diâmetros maiores, tá? Diâmetros de sucção, normalmente, são diâmetros maiores, para evitar aí, né, para reduzir a perda de carga no trecho da sucção, que já é um trecho pequeno, né? O trecho da sucção ele normalmente é menor, e para reduzir mais ainda a perda de carga, nós elevamos o diâmetro, ok? Equação universal, né? Perda de carga é 0,0827 FL, que é ao quadrado d a quinta. Então, quanto maior for o meu diâmetro, menor vai ser a perda de carga aí numa ordem, né, de quinta potência, tá? Então, os diâmetros de sucção, eles são normalmente maiores. Aí, o que é que a gente tem? A gente tem um diâmetro aqui de sucção chegando, né? E a entrada da bomba, ela é padrão. Então, eu tenho aqui uma entrada da bomba que não corresponde ao diâmetro da sucção. Então, eu preciso instalar aqui uma peça que faça essa conexão entre a minha tubulação de sucção e a bomba, tá? E aí, essa redução a gente faz de forma excêntrica para diminuir aí mais perdas possíveis, tá? Então, a gente tem que ter aqui uma redução excêntrica que vai ligar o final da tubulação de sucção à entrada da bomba propriamente dita. Se eu voltar aqui na figura, tá aqui ela bem aqui, ó, tá? Reduzindo aqui a tubulação de sucção à tubulação que liga a entrada da bomba, só que bem melhor desenhado do que o que eu fiz, né? Então, esses são os componentes aí do trecho de sucção. A válvula de pé com crivo, a tubulação de sucção em si, né? E aí uma curva longa de 90 para redirecionar o fluxo para o eixo da bomba e a redução que nós vamos ter aí, né, para que o fluido entre na bomba. E aí nós chegamos finalmente à linha de recalque, tá? A linha de recalque é o trecho que vai da bomba até o destino final. Então, vai desde a bomba ao reservatório que eu quero, no qual, né, vai receber a água, tá? Reservatório que será abastecido. Então, essa linha de recalque, ela vai possuir uma válvula de retenção, tá? Ela também é uma válvula unidirecional e ela vai ser instalada imediatamente após a saída da bomba, tá? A válvula de retenção, ela tem a mesma funcionalidade da válvula de pé. Ela só permite que o fluxo aconteça em uma direção, tá? Se ela está programada para receber o fluxo ascendente, ela só vai permitir que aconteça o fluxo ascendente. Se ela for programada para permitir apenas o fluxo descendente, né, se ela for colocada invertida, aí ela só vai permitir o fluxo descendente. Então, ela serve para quê? Né? Depois que a água está dentro da tubulação, quando a água entra na tubulação de recalque, né, que sai da bomba e vai para a tubulação de recalque,
essa água, ela tá recebendo uma energia para fazer o fluxo nessa direção que ela naturalmente não tem. É aquela história das cotas piezométricas, né? A cota piezométrica aqui, ela é maior do que a cota piezométrica bem aqui. Esse fluxo ele só acontece nessa direção porque a bomba está elevando a cota piezométrica nesse ponto. Se por algum motivo a minha bomba falhar, né, faltar energia, não precisa nem ser um defeito na bomba. Basta com que haja uma falta de energia. Acabou o combustível de alguma forma, então a bomba interrompeu ali o fornecimento de energia para aquele fluido. Então a linha piezométrica ela volta em estado instantâneo à sua configuração original, à sua configuração normal, digamos assim. Então a cota piezométrica nesse ponto vai passar a ser menor do que a cota piezométrica no ponto superior. E aí o fluido ele vai tender a descer, e ele vai descer, né? Ele vai voltar lá para o local onde ele é mais confortável. Então vai, ó, haver uma inversão aqui. Para que isso não aconteça, que esse fluido volte e entre dentro da bomba, né? A gente tem a hélice da bomba dentro lá funcionando para que esse escoamento aconteça nesse sentido. Se por acaso eu tiver uma onda de água voltando aqui, fazendo com que a hélice, né, escoe no sentido contrário, isso aí vai danificar a bomba de uma forma irreversível. Então eu não posso permitir que um evento como esse aconteça. Então, para isso, a gente vem aqui e coloca uma válvula de retenção que não permite que essa água volte, sob hipótese nenhuma, para dentro da bomba. Então, quando o fluxo está ascendente, o escoamento está liberado porque a válvula permite. Quando o fluxo tende a descer, a válvula fecha e tapa ali a tubulação, né, lacrando aqui e evitando que haja esse fenômeno que vai inverter o rotor da bomba e vai dar um problema muito maior de se resolver. Então a válvula de retenção ela é super necessária, que ela vai ser um elemento de proteção da bomba. É ela que vai garantir que a água não vai retroceder para entrar aí no sentido contrário, tá, no escoamento e causar um dano irreversível à instalação, ok? Nós temos também um registro, né, de recalque instalado na tubulação. Então, o registro ele serve para controlar a vazão que vai ser recalcada, basicamente, né, que pode ir do zero até a vazão máxima permitida ali pelo registro. Então, normalmente o registro ele é instalado logo após a válvula de retenção. Eu tinha apagado, né, deixa eu voltar aqui o desenho. Nós temos aqui a bomba e a tubulação de recalque. Então, a gente vai ter aqui a válvula de retenção. E nós vamos ter aqui um registro, né, que ele vai ficar fechado ou aberto, né, permitindo aí que a água vá ou não vá para o resto da tubulação de recalque. Então, é através do registro que eu controlo o quanto de vazão que vai ser recalcada através da tubulação, mantendo aberto, semi-aberto, totalmente aberto ou fechado, ok? Nós temos também aí curvas ou joelhos, né, ou cotovelos, depende da instalação que for feita, que são aí os acessórios diversos que vão acontecer, né, que vão estar instalados no decorrer do recalque. E esses acessórios da tubulação, eles servem para direcionar o fluxo, né? Eles direcionam o fluxo, tá? Então, assim, nem sempre nós conseguimos fazer trajetórias retilíneas, né? Então, se eu preciso fazer qualquer redirecionamento no meu encanamento, eu preciso utilizar esses acessórios, né? Então, em grandes adutoras, são menos acessórios que a gente precisa colocar. Em instalações prediais, nós temos aí um uso maior dessas instalações, né, desses acessórios, e por isso a perda de carga em sistemas com mais presença de conexões e com menos comprimento, né, com comprimentos menores,
a gente tem aí uma interferência muito mais significativa da perda de carga localizada em cada peça dessa do que num sistema adutor de maior porte. E por fim, nós vamos ter aí o reservatório de recalque. Eu vou só voltar aqui na figura original para a gente rever aqui, né? Então, ó, tá aqui a válvula de retenção, o registro colocado aqui logo após, né? As curvas e conexões aí que podem ser diversas, tá? Não obrigatoriamente só uma. E finalmente aí o reservatório, tá? De recalque que vai estar lá a jusante da tubulação completa. Então, nós temos aí os três componentes aí de um sistema de recalque que vai levar água de um lugar para outro, né? De um lugar onde eu tenho uma cota piezométrica mais baixa para onde eu tenha uma cota piezométrica mais alta. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Tudo tranquilo? Entenderam aí as partes do sistema de recalque? Ótimo. Tá até chovendo, é ótimo, né? A chuva é por causa da onda hidráulica. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Ao nosso conteúdo. Agora, nós vamos parar para olhar basicamente o que acontece na bomba, ok? Nós vamos olhar só para a bomba. Por enquanto, nós não vamos olhar o sistema como um todo. A gente vai focar aí na bomba, ok? O que é que acontece quando a gente precisa, quando a gente vai ter aí um sistema de recalque? Deixa eu só colocar aqui um. Eu queria que fosse branco, né? Mas tudo bem. Bom, vamos aqui, né? Vamos supor, vamos imaginar que nós vamos ter aqui um reservatório e aqui outro reservatório. E aí eu tenho aqui a tubulação que vai levar água do reservatório 1 até o reservatório 2, ok? Nossa cota piezométrica tá aqui, né? O nível do reservatório, e aqui tá o nível desse outro reservatório. Nossa linha piezométrica aqui ficaria nesse formato, né? Ia começando a perder carga, e continuaria perdendo carga infinitamente aqui, tá? Perdendo carga, perdendo carga. Esse escoamento ele vai acontecer de forma natural? É possível que aconteça esse escoamento de forma natural? Esse escoamento ele não acontece, né, por gravidade. Porque a cota piezométrica em 1 ela é menor do que a cota piezométrica em 2. Então, esse escoamento ele não vai acontecer. Para tanto, eu vou fazer o uso de um artifício necessário aqui. Eu vou instalar uma bomba bem aqui na minha tubulação, tá? Quando eu instalar uma bomba bem aqui, essa bomba ela vai fornecer energia suficiente ao fluido para que esse fluido chegue então até aqui ao seu destino, né? Então, ó, eu vou permanecer aqui com a mesma linha piezométrica, vai caindo, vai caindo. Quando chega lá na bomba, ela recebe um pico de energia que vai fazer com que esse fluido chegue até aqui o reservatório 2, tá? Então, nós vamos ter essa configuração aqui de linha piezométrica. Então, eu tinha aqui
Agora sim o escoamento vai acontecer. Então, nesse trecho aqui, nós temos a nossa sucção. E esse segundo trecho aqui vai ser o trecho de recalque. Ok? Vai ser o trecho de recalque. Então, eu preciso instalar uma bomba bem aqui para que essa linha piezométrica chegue até o reservatório 2. Mas eu preciso saber de uma coisa. Qual é a dimensão disso aqui? Quanto vale essa altura aqui? O que eu sei é, a água não chega até lá. Eu preciso colocar água, energia, eu preciso dar energia para essa água chegar até lá. Mas quanto de energia eu tenho que acrescentar aqui para que eu garanta que a água chegue até o reservatório 2, tá? Que energia é essa aqui? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Eu tenho o nível daqui desse reservatório e tenho o nível desse reservatório aqui. A diferença entre esses reservatórios, que é a diferença entre as cotas que eu tenho que atingir, eu vou chamar isso aqui de altura geométrica, tá? A altura geométrica nada mais é, tá aqui, HG, que é a altura geométrica. Ela vai ser a diferença entre as cotas inicial e final. Ou seja, é a diferença que a bomba tem que vencer entre esse trecho e esse trecho. É puramente a altura geométrica. Então, a gente pode querer imaginar que a altura necessária que a bomba tem que fornecer para o escoamento vai ser igual a essa altura geométrica. Mas a gente está vendo aqui que esse nosso H, ele é maior do que a altura geométrica. Então, o que é que eu tenho que somar aqui nesse H? Né? O que é que eu tenho que somar a altura geométrica para que ela se iguale à nossa altura H bem aqui? Ninguém? Quando o fluido sai do reservatório e vai até a bomba, aqui pelo trecho de sucção, existe perda de carga aqui? Existe atrito entre esse fluido e a tubulação? Me respondam. Existe. Se existe atrito, eu tenho perda de carga? Tenho perda de carga. Então, se eu tenho perda de carga aqui na tubulação, se eu acrescentar o fluido aqui na bomba, apenas a energia necessária para vencer a altura geométrica, o fluido vai escoar, ok? Só que quando chegar numa certa parte da tubulação, ele não vai ter mais força para chegar até o reservatório 2, porque ele vai perdendo carga no decorrer da tubulação. É como se eu estivesse na sala de aula do 7º andar e quisesse chegar lá no 15º de escada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do 7º andar e vou começar a subir as escadas, né? Então, eu tenho que ter energia suficiente para vencer a distância entre o 7º andar e o 15º andar. Mas eu tenho que contar que entre o 7º e o 15º eu vou perder energia, eu vou chegar cansada. Então, eu tenho que ter no meu corpo uma energia armazenada que seja maior do que a energia necessária de eu sair do 7º e ir até o 15º, porque eu vou dissipando carga no decorrer do caminho. Se é que eu chego do 7º andar ao 15º de escada, né? Porque depois dessa quarentena, meu amigo, eu tô pensando que o máximo que eu vou conseguir é bolar do 5º andar até o térreo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse acréscimo aí da perda de carga. Como os diâmetros são diferentes, tá? O diâmetro da sucção, ele é diferente do diâmetro do recalque.
Então, nós vamos ter aqui a perda de carga no trecho da sucção e nós vamos ter a perda de carga no trecho do recalque, tá? Então, essa altura aqui vai ser o somatório da altura geométrica com a perda de carga que acontece na tubulação de recalque, com a perda de carga que acontece na tubulação de sucção. E assim nasce o que nós chamamos de altura manométrica da instalação, ok? Então, a altura manométrica da instalação, ela é a quantidade de energia que é absorvida, né, que tem que ser absorvida aí por 1 quilo de fluido que atravessa a bomba, né, que vai ser a energia necessária para mover aí 1 quilo, tá, de fluido através do desnível, que é a nossa altura geométrica da instalação. E também, né, da diferença de pressão, caso haja aqui diferença de pressão entre o reservatório, né, entre a sucção e entre o reservatório final, ok? Então, a altura manométrica, ela é dada pelo somatório da altura geométrica, mais a perda de carga no sistema total, né, que vai ser aí recalque mais sucção, perda de carga no recalque, mais a perda de carga na sucção, vai dar a perda de carga no sistema, mais a carga de pressão, né, a diferença de pressão. Se porventura nós tivermos tanto o manancial quanto o reservatório abertos para a atmosfera, né, sujeito apenas à pressão atmosférica, que é a grande maioria dos nossos casos, ok? A altura manométrica, então, vai ser dada pela altura geométrica mais a perda de carga que acontece no decorrer do conduto. Então, gravem esse conceito de altura manométrica, tá? É a altura, é a energia necessária para mover 1 quilo de fluido vencendo aí, né, através da bomba, vencendo tanto a altura geométrica quanto a perda de carga que vai se perdendo aí, que vai se acumulando no decorrer da tubulação, ok? Então, a aguinha, ela sai daqui, passa pela sucção, entra na bomba e vai até o recalque, até o reservatório final, perdendo carga, né, por conta do atrito e ganhando energia aí por causa da bomba, ok? Então, a bomba garante aí que a linha piezométrica, né, já sai aí com energia suficiente para vencer essa tubulação, tá? Essa diferença aí, tanto a geométrica quanto a perda de carga. Então, tudo na nossa bomba vai depender da altura manométrica. Eu preciso entender o sistema de instalação para calcular, a partir de então, a altura manométrica da bomba, e a partir dessa altura manométrica é que nós vamos conseguir calcular, tá, as propriedades da bomba, ok? Nós precisamos considerar também os rendimentos em uma bomba, ok? Por que nós precisamos considerar esses rendimentos? Nós sabemos que nenhuma máquina é perfeita. Nenhuma máquina funciona sem que haja perda de energia, né? O princípio básico, um dos princípios básicos da termodinâmica é que quando a gente está criando energia aí, né, produzindo energia, nós vamos acabar tendo aí perda de energia através de calor. Então, essas perdas de energia através do calor, elas podem ser maiores ou menores, dependendo aí do rendimento do motor da instalação, né, do rendimento do motor da bomba. Então, cada bomba vai ter 3 rendimentos onde a gente vai precisar considerar, ok? O primeiro deles é o rendimento hidráulico. O rendimento hidráulico, ele leva em consideração o acabamento superficial, tá, interno das paredes do rotor e da carcaça da bomba. A água, ela quando vem da tubulação de sucção, ela bate dentro da bomba e dependendo do acabamento ali, de como esteja a superfície interna, ela vai perder mais ou menos energia, né? Porque o atrito, né, quando a água encosta em alguma coisa, se tem atrito, tem perda de energia em formato de calor. Então, quanto pior for o acabamento, né, mais perdas eu vou ter ali dentro da superfície interna, tá? Tanto do rotor quanto da carcaça da bomba. Então, esse rendimento hidráulico é função
dessas duas grandezas. Então, o rendimento hidráulico ele é calculado pela razão entre a altura manométrica, tá? E a energia cedida a cada um dos quilos de fluido que atravessam a bomba, ok? Então, a gente tem a altura manométrica do sistema e a gente tem aqui a energia cedida, né? O que é perdido a cada quilo de fluido que vai atravessar essa bomba por causa do acabamento interno superficial ali da bomba, ok? Então, esse é o nosso rendimento hidráulico. Ele é proveniente da razão entre a altura manométrica, que é a energia total dada ao quilo de fluido para sair do rio até o reservatório, dividido pela energia cedida, que esse mesmo quilo vai perder, né, ao atravessar a bomba. Então, ele entra mais forte e ele sai mais fraquinho, porque ele perde energia lá dentro. Então, a relação aí entre a altura manométrica e essa perda localizada dentro da bomba é o que nós chamamos de rendimento hidráulico. O segundo rendimento que nós vamos considerar é o rendimento volumétrico, ok? O rendimento volumétrico, ele leva em consideração a recirculação dentro da bomba e possíveis vazamentos que possam existir aí no estojo de gachetas da bomba, tá? Gachetas são anéis de vedação que existem lá internamente na bomba, que pode não estar muito bem vedado e pode acabar sofrendo algum vazamento aí na circunstância. Então, o rendimento volumétrico, ele vai ser dado pela razão entre a vazão, que vai percorrer, né, o fluido, a tubulação, a vazão recalcada da bomba, mas dividido pela soma dessa vazão, somada aí a vazãozinha de recirculação e de vazamento. Então, tem que ser quantificado o quanto está vazando e o quanto está recirculando dentro da bomba, e aí a essa relação dá-se o nome de rendimento volumétrico. O último rendimento que a gente tem que levar em consideração é o rendimento mecânico, ok? O rendimento mecânico, ele leva em consideração que de toda a potência que a bomba vai receber para ser acionada, só uma parte dessa potência ela vai ser efetivamente empregada, né, no ato do bombeamento, ok? Então, o rendimento mecânico ele vai ser dado pela razão entre a diferença da potência necessária ao acionamento menos a potência dissipada, né, no atrito interno. Quando a água perde energia lá dentro da superfície interna, ela perde potência também. Então, se ela perde potência, eu tenho aí uma dissipação, né, da potência dentro da gaixeta, nos mancais, né, nos rolamentos, o próprio atrito aí entre o rotor e o meio fluido. Então, existe sim essa dissipação de potência dentro da máquina. Então, o rendimento mecânico vai ser essa diferença, dividido então pela potência necessária, né, ao acionamento. Então, vai ser um rendimento aí, né, menorzinho, que aqui a potência efetivamente aplicada no fluido, isso aqui é a potência efetivamente aplicada ao fluido, ok? Então, essa potência efetivamente aplicada ao fluido, dividido pela potência necessária aí, né, ao acionamento, vai ser o que nós chamamos de rendimento mecânico. Então, para encontrar o rendimento que a gente vai utilizar, né, o rendimento total, nós temos aí o produto entre os três rendimentos, tá? O rendimento hidráulico, o rendimento volumétrico e o rendimento mecânico, tá? Então, esses três rendimentos aqui, ou o rendimento total, eles são fornecidos, tá? Fornecidos pelo fabricante da bomba. Por quê? Porque é o fabricante que sabe o que é que tem. Fabricante da bomba. É o fabricante que sabe como é o acabamento interno da superfície dele, para me dizer quanto de perda que eu vou ter quando a água bater na superfície interna da bomba. É o fabricante que sabe me dizer o quanto de recirculação ele vai ter
e o quanto de vazamento que vai ter dentro da bomba, porque foi ele que fez a bomba, então é ele que sabe. E é ele que vai saber me dizer o quanto que o atrito consome do rendimento quando a água entra em choque, né, com as peças internas do equipamento. Então, não tem sentido a gente fazer ensaios, comprar uma bomba e ainda vou ter que fazer ensaio para descobrir qual o rendimento? Não, isso aqui são dados que têm que ser fornecidos pelo fabricante da bomba, ok? E aí, com o rendimento total, nós vamos poder calcular a potência da bomba necessária, tá? A gente já viu lá no comecinho da disciplina, né, que potência vai ser em quilowatts, 9,8 vezes a vazão, vezes a altura manométrica, né, dividido aí pelo rendimento da bomba, ok? E em cavalo vapor, né, 10 a terceira, vazão vezes a altura manométrica dividido por 75 rendimento, estando aí a vazão em metros cúbicos por segundo e a altura manométrica em metros, né? Nós já vimos aqui essas deduções de potência quando nós vimos máquinas hidráulicas lá no comecinho. E aí eu acabei de lembrar aqui que eu já tinha comentado com vocês, né, o conceito de altura manométrica, ok? Então nós vamos ter aí, a partir do rendimento e da altura manométrica, nós vamos conseguir calcular a potência necessária da bomba, porque a vazão aqui é a vazão a ser recalcada, né? Então é a vazão de projeto, recalcada, né? Ou aduzida. Então a vazão que eu queira aqui projetar vai ser a vazão que eu tenho que colocar aqui, para descobrir a potência da bomba que nós vamos ter que utilizar.